No dia 8 de abril de 2024, prepare-se para um evento celestial extraordinário. Estamos prestes a testemunhar um eclipse solar. Mas não é um eclipse solar qualquer. Este será um eclipse solar total extremamente raro, com conexões intrigantes com as previsões das eleições de 2024, impactando os Estados Unidos e Israel. Alguns até especulam que isso poderia sinalizar os tempos do fim. No vídeo de hoje, explicarei o verdadeiro significado por trás deste eclipse solar e revelarei suas implicações. E acredite, você não vai querer perder a conclusão chocante deste vídeo. Em várias partes da Bíblia, encontramos conexões entre eventos do fim dos tempos e fenômenos celestiais. Muitos versículos mencionam o Sol, a Lua, as estrelas e até eclipses em relação a profecias sobre os últimos dias. Por exemplo, em Lucas capítulo 21, versículo 25, Jesus fala de sinais no Sol, na Lua e nas estrelas ao discutir o momento dos últimos dias. Como resultado, quando as pessoas observam eventos astronômicos incomuns ou raros, muitas vezes começam a questionar se os últimos dias estão se aproximando. Para realmente entender o significado por trás de um sinal como um eclipse solar ou lunar, é crucial refletir sobre a história, explorar referências bíblicas a eventos semelhantes, observar eventos globais em andamento e analisar cuidadosamente as circunstâncias. Combinando esses elementos, podemos discernir se há um aviso genuíno ou se faz parte de uma profecia bíblica maior em desdobramento. Como sabiamente declarado em Eclesiastes capítulo 1 e versículo 9, o que foi, será novamente, o que foi feito, será feito novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Isso simplesmente significa que a história tende a se repetir. E aqui é onde as coisas ficam chocantes. O caráter de Deus permanece constante, inalterado de ontem, hoje e amanhã. Isso significa que Deus continua a se comunicar como sempre fez e a tratar do pecado e das nações como fez ao longo da história e da Bíblia. Padrões recorrentes emergem, especialmente em relação à idolatria e ao pecado de uma nação, que Deus consistentemente confronta. Todo profeta significativo na Bíblia que abordou a idolatria e o pecado de Israel foi acompanhado por sinais e avisos específicos, indicando o que aconteceria a seguir. Refletindo sobre o capítulo 6 do Apocalipse, encontramos o simbolismo dos 4 cavaleiros, representando o julgamento de Deus sobre as nações. Primeiro, vem uma figura representando conquista ou liderança, levando a divisão e turbulência global. Em seguida, vem a guerra, causando conflitos e perturbando a paz. Subsequentemente, a fome segue, trazendo dificuldades econômicas e lutas agrícolas. Finalmente, a morte chega, espalhando pragas e doenças. Enquanto esses eventos se desenrolam em escala global, eles também ecoam padrões recorrentes vistos ao longo da história na Bíblia. Esses sinais muitas vezes surgem em resposta para os pecados e idolatria de uma nação, ilustrando a natureza cíclica da intervenção divina ao longo do tempo. Por exemplo, Deus designou Nabucodonosor, o conquistador babilônico, para trazer julgamento não apenas sobre Israel, mas também sobre nações vizinhas como Egito, Assíria, Moabe e até os filisteus e fenícios na região da faixa de Gaza. Antes dos cercos, o profeta Jeremias mencionou uma praga severa e fome, que devastou a terra por anos, enfraquecendo as nações e preparando-as para o avanço da Babilônia. Na Bíblia, Jeremias capítulo 38, versículo 2 transmite a mensagem do Senhor, afirmando que aqueles que permanecerem nesta cidade morrerão pela espada, fome e doença, mas aqueles que se renderem ao rei da Babilônia viverão. Eles escaparão com suas vidas como recompensa. Olhando para eventos recentes, a partir de 2020, testemunhamos todos os 4 sinais: praga, fome, dificuldades econômicas, agitação civil generalizada, incluindo protestos e manifestações e guerra da Ucrânia contra a Rússia. Esses eventos não apenas impactaram a América, mas o mundo inteiro. Esses eventos servem como lembretes potentes do pecado e idolatria prevalentes nas nações e sinalizam o julgamento de Deus sobre a terra. Embora isso não signifique necessariamente que são os últimos dias, os sinais são inegáveis e sugerem que mudanças significativas estão se aproximando. Se esses são de fato sinais de julgamento, deve haver razões por trás deles.
Deve ter havido avisos ou indicações precedendo esses julgamentos, pois Deus nunca age sem primeiro revelar suas intenções a seus profetas. Agora, vamos mergulhar na significância do sol e da lua em sinais proféticos. Você sabia que, segundo a profecia bíblica, Israel é frequentemente simbolizado pela lua, enquanto as nações gentílicas são representadas pelo sol? Isso torna o próximo ponto particularmente fascinante. O livro de Gênesis nos conta que o sol, a lua e as estrelas só foram criados no quarto dia. Curiosamente, antes de sua criação, a terra já estava banhada em luz e coberta por vegetação, incluindo árvores e flores, que surgiram no terceiro dia. Isso levanta uma questão intrigante. Como a vegetação pôde crescer sem a luz solar direta ou a chuva? A resposta destaca a importância vital do sol e da lua para o clima e os ecossistemas terrestres. Sem eles, não existiriam correntes oceânicas, clima ou chuva, elementos essenciais para a vida como a conhecemos. Antes do dilúvio de Noé, a chuva era um fenômeno raro. Gênesis capítulo 2, versículo 5 nos informa que não havia arbustos nem plantas na terra, pois Deus ainda não havia enviado chuva. Em vez disso, riachos emergiam do solo para irrigá-lo. Isso nos leva a questionar: por que Deus criou a vegetação no terceiro dia, antes mesmo da existência do sol, da lua e da chuva? A resposta reside no propósito distinto do sol e da lua. Conforme descrito em Gênesis capítulo 11, versículo 19, esses corpos celestes foram designados para diferenciar o dia da noite e marcar os tempos para festivais sagrados e estações, regulando assim o ciclo de dias, anos e eventos significativos. Você sabia que na profecia bíblica, a lua é frequentemente associada a Israel, enquanto os sinais celestiais desempenham um papel crucial, particularmente em referência para o fim do mundo? Joel capítulo 2, versículo 30, descreve fenômenos extraordinários no céu e na terra, como o sol se escurecendo e a lua se tornando vermelha como sangue, antecipando o iminente e formidável dia do Senhor. Essas imagens simbólicas prenunciam tempos de turbulência, onde o sangue alude a conflitos e julgamentos, e fumaça e fogo apontam para desastres naturais como erupções vulcânicas e terremotos. Tais eventos celestiais servem como sinais proféticos, com Jesus mesmo alertando sobre terremotos, erupções vulcânicas, conflitos e outras calamidades como sinais precursores de momentos cruciais. Você sabia que a sequência de luas de sangue entre 2014 e 2015 estava intimamente ligada a Israel? Aqui as coisas ficam interessantes. Nesse intervalo, ocorreram 4 eclipses lunares totais, conhecidos como luas de sangue, alinhados com 4 importantes festivais judaicos, criando o que é conhecido como uma tétrade. No entanto, o significado exato desses sinais celestiais gerou bastante debate, permanecendo um mistério até hoje. O número 4 é frequentemente interpretado como símbolo de autoridade divina nas Escrituras. A lua, simbolicamente, reflete a vigilância e proteção de Deus sobre Israel. A cor vermelha dos eclipses foi interpretada por muitos como um aviso de conflitos e julgamentos futuros. Os eclipses, que se estenderam ao longo de 2 anos, trouxeram um simbolismo bíblico à tona. O número 2, frequentemente ligado à ideia de divisão. Essa conexão levantou interpretações de um alerta sobre a potencial divisão da terra de Israel. Joel capítulo 3, versículo 12. Na Bíblia destaca um momento decisivo que desencadeia um período de 7 anos de tribulação e o julgamento das nações. Este texto descreve uma era em que Deus convocará todas as nações ao vale de Josafá, julgando-as por suas injustiças contra Israel, incluindo a dispersão de seu povo e a partilha de sua terra. Atualmente, vemos nações agindo de forma que parece prenunciar essa divisão profetizada no livro de Joel. A Bíblia até nomeia específicos culpados por essa divisão, como Tiro e Sidom. Esse panorama nos leva a uma reflexão sobre as ações dessas nações e como elas se alinham com as profecias bíblicas, num entrelaçamento do passado profético com os eventos atuais. O que vamos explorar a seguir pode ser surpreendente. Sidom e Tiro não eram apenas simples regiões. Elas eram o coração do antigo mundo fenício, famoso por sua habilidade no comércio. O profeta Ezequiel, especificamente no capítulo 28, destaca o rei de Tiro,
apresentando-o como uma figura que antecipa o anticristo. Interessante notar que, após serem conquistadas pelos gregos e romanos, é possível que os fenícios tenham se dispersado para a Grécia e Roma. A influência fenícia é tão profunda que até o nome do continente europeu deriva de Europa, filha de um renomado rei fenício de Tiro. Nos dias de hoje, estruturas como a União Europeia, as Nações Unidas e até mesmo a América têm laços que remontam a Tiro e Sidom, berços da civilização fenícia. Estas entidades modernas são vistas como peças-chave no avanço de um tratado de paz de 7 anos, um evento profetizado na Bíblia e que se espera ser ratificado pelo anticristo. Compreender a magnitude dessas conexões e seu potencial impacto no futuro é fundamental. Em 2017, 2 eventos notáveis marcaram a América com sua singularidade e timing. O primeiro, em 21 de agosto, foi o Grande Eclipse Solar Americano, um espetáculo que cruzou os céus de costa a costa nos Estados Unidos. Embora um eclipse solar, por si só, possa não carregar um significado profundo, sua importância cresce quando ocorre em conjunto com eventos que ecoam narrativas bíblicas e conexões com Israel. Logo após, em 23 de setembro, um fenômeno astronômico extremamente raro capturou a atenção do mundo. Neste dia, um alinhamento celestial, descrito como o sinal de Apocalipse 12, ocorreu. Este evento viu as constelações de Virgem e Leão, junto com os planetas Mercúrio, Marte, Vênus, Júpiter e também o Sol e a Lua, posicionarem-se de uma forma que lembrava vividamente a descrição encontrada em Apocalipse 12 na Bíblia. Interessante notar que este alinhamento específico é um evento de raridade excepcional, tendo ocorrido apenas 2 vezes na história registrada. Agora, aqui está a parte que intensifica o mistério. Essas constelações e alinhamentos celestiais, especialmente considerando o eclipse de 2024, prometem ser de grande importância mais uma vez. Mantenha-se atento a esses sinais celestiais, pois eles parecem prenunciar eventos de significado profundo. Apocalipse 12 lança luz sobre uma batalha épica entre o anticristo, também conhecido como a Besta, e os santos, além de prever o renascimento de Israel em Jerusalém como uma nação soberana. Esses eventos, ocorrendo simultaneamente, foram interpretados como um aviso contundente para os Estados Unidos sobre sua postura em relação a Israel, especialmente no que tange à divisão territorial. 3 anos e meio após esses sinais, um período que simboliza a possível divisão liderada pelo anticristo, houve um desenvolvimento notável. Entre agosto de 2017 e 28 de janeiro de 2020, o presidente Donald Trump apresentou uma proposta denominada Paz para a Prosperidade, que ficou conhecida como o Acordo do Século. Essa proposta defendia uma solução de 2 estados, oferecendo 70% do território israelense, incluindo a parte leste de Jerusalém, para os palestinos, descendentes dos filisteus, adversários históricos de Israel para a formação de um Estado palestino. Apenas 3 meses após essa proposta, o mundo foi assolado por uma pandemia que causou devastação em escala global. Esse evento desencadeou uma série de crises, incluindo dificuldades econômicas, agitação civil, tensões com a Rússia, e resultou na perda de liderança tanto de Netanyahu em Israel quanto de Trump nos Estados Unidos em 2020. Curiosamente, ao invés de observarmos a manifestação dos sinais dos 4 cavaleiros do Apocalipse na sequência esperada, testemunhamos esses eventos se desdobrando em uma ordem inversa. Além disso, como consequência desses eventos, observamos o surgimento de alianças como Gog e Magog, principalmente através das nações petrolíferas da OPEP, alinhando-se com alianças dos BRICS, incluindo a China. Essas alianças estão efetivamente desafiando a dominância do dólar americano no comércio, levando a uma inflação significativa e ao iminente colapso do sistema bancário dos Estados Unidos. Chocantemente, todos esses eventos foram profetizados na Bíblia sobre Israel nos últimos tempos. Avançando para 8 de abril de 2024, 7 anos após o eclipse inicial em agosto de 2017, outro eclipse está previsto para ocorrer. Desta vez, não será apenas visível nos Estados Unidos, mas seu caminho de totalidade formará um significativo X através do país. No entanto, ao contrário do eclipse de 2017, ao contrário do sinal de Apocalipse 12, este eclipse cobrirá apenas a metade oriental da nação
e ocorrerá 7 meses antes das eleições presidenciais de 2024. Curiosamente, assim como o sinal de Apocalipse 12, a constelação de Leão, simbolizando Judá e Jerusalém, alinhará com o eclipse solar em 8 de abril de 2024. Esta constelação está associada ao Leão de Judá, representando Jesus. Então, o que significa tudo isso dentro do contexto da profecia bíblica? O número 7 é frequentemente associado à ideia de completude, marcando o término de um ciclo. Nesse caso, ele aponta para o fim das 70 semanas de julgamento sobre Israel, que são representadas por períodos de 7 anos. Este eclipse, portanto, não é exatamente um prenúncio de eventos futuros, mas uma reflexão sobre eventos passados que se conectam com o futuro. A configuração em X criada pelo eclipse lembra a letra hebraica Tav, que representa uma marca ou selo. Essa letra tem grande importância, sendo mencionada apenas 2 vezes na Bíblia, incluindo uma passagem em Ezequiel capítulo 9, onde simboliza um selo de proteção para aqueles que lamentavam os pecados cometidos no primeiro templo judeu antes de sua destruição pela Babilônia. De maneira similar, remete à marcação dos umbrais das portas na primeira Páscoa, descrita no livro de Êxodo, antecipando a marca da besta e o selo de proteção sobre as 144.000 testemunhas durante os 7 anos de tribulação. Assim, a marca Tav nos Estados Unidos sinaliza tanto proteção quanto julgamento, com um significado particularmente profundo no que tange a divisão da terra de Israel. Se você gostou deste vídeo, peço gentilmente que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o máximo possível com seus amigos e familiares. Sua participação é essencial para alcançarmos mais pessoas e continuar produzindo conteúdo que você aprecia. Inscreva-se agora para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Deixe seu like para nos mostrar seu apoio e compartilhe para ajudar a expandir nossa comunidade. Obrigado por assistir e pelo seu contínuo apoio.